Senhoras e senhores, boa tarde. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso da sua prerrogativa, dá as atas das últimas reuniões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Em breves comunicações, nós temos a deputada Ana Campagnolo inscrita. A senhora dispõe do tempo regimental, deputada. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde àqueles que nos assistem em casa. Olha, senhores, eu sempre disse em todo lugar onde estive, no Congresso, em palestras pelo Brasil afora e até fora do Brasil, para onde já fui enviada em nome dessa casa, que Santa Catarina tem a melhor Assembleia Legislativa do Brasil. E eu não tenho dúvidas disso. É, de fato, a melhor Assembleia. Pela estrutura que nós temos aqui e também pela qualidade dos nossos deputados. O que reflete, obviamente, a qualidade dos nossos eleitores, que jamais elegeram em Santa Catarina um governador do PT, por exemplo. Mas, justamente por essa defesa que eu faço, tão aguerrida da nossa Assembleia, é que é tão lamentável o assunto que eu venho tratar na tribuna hoje. Há uma semana, na quarta-feira passada, data, inclusive, do falecimento do meu avô, eu planejava fazer esse discurso antes, mas tive que me ausentar para o velório dele. Na quarta-feira da semana passada, eu planejava fazer um discurso para comemorar uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe o uso de cloreto de potássio para abortamentos, e na hora que eu subi a esse plenário, a direção da casa decidiu, arbitrariamente, censurar o conteúdo que eu ia mostrar para os senhores deputados. Não sei se alguns dos senhores lembram, eu fiquei aqui esperando o slide, vídeo, nada aparecia, e, de fato, o que aconteceu foi que a direção do plenário achou que o meu vídeo era chocante. O meu conteúdo era chocante demais, não podia ser exibido na tribuna. Pois bem, para que isso não aconteça, eu peguei o vídeo da última sessão e eu imprimi o vídeo. Assim eu vou poder falar sobre esse assunto. Duas coisas me fazem voltar à tribuna com esse tema. Primeiro, é questionar se existe previsão legal para isso. O deputado quer usar a tribuna para mostrar seja lá o que for e ser de alguma forma cerceado. Esse assunto a gente poderia discutir depois. E essa Assembleia merece todos os benefícios de dúvida e todos os créditos, porque, de fato, é a melhor Assembleia do Brasil. Mas há um segundo ponto. O que existia, afinal de contas, de tão chocante que não podia ser exibido aqui? Pois bem, o que eu queria mostrar para os senhores é como acontece um aborto. Eu já mostrei isso aqui no passado. Um aborto acontece assim. Uma agulha muito longa é introduzida no abdômen ou na vagina da mãe, da mulher que, por mais que não queira gestar aquele bebê, biologicamente é a mãe daquele bebê, e essa injeção de cloreto de potássio age matando esse bebê por assistolia fetal, ou seja, a injeção causa uma parada cardíaca. Como é que eu tenho certeza do que eu estou fazendo? Geralmente, esse procedimento é feito com um ultrassom. Então, com a orientação de um ultrassom, o médico se certifica de que está introduzindo corretamente a injeção de cloreto de potássio, que pode não ser só de cloreto de potássio, pode ser, por exemplo, de digoxina. Pode ser aplicada diretamente no feto, na cabeça ou no coração, algumas vezes também na veia umbilical. O feto, que a ciência, o protocolo chama de feto, mas na verdade é um bebê, porque se ele nascer, é um bebê. No minuto que ele nasce, ele se torna um bebê. Todo mundo pega no colo aquele recém-nascido. O bebê nem sempre morre imediatamente. Às vezes demora para morrer. Se em 24 horas o bebê continuar vivo, uma nova injeção é aplicada. E a morte depois é confirmada pelo ultrassom. O ultrassom, novamente, aquele ultrassom que você faz para ver se seu bebê está bem, ele é utilizado também para ver se seu bebê está morto. Então, se tiver tudo corrido conforme o protocolo do abortamento, o bebê está morto. Depois que o bebê está morto, você pode tentar um parto. Você pode tentar um parto. Como que você faz o parto de um cadáver? Não vai ter a colaboração da natureza esse parto.
Então, depois de 24 a 36 horas, a mulher vai receber misoprostol por via oral ou vaginal, fazendo então com que ela entre em trabalho de parto. E aí, essa mulher, essa mãe, que pode ser uma menina de 10, 11, 12 anos, imagine isso, uma menina de 11 anos, de 10 anos, como foi o caso da investigação da nossa CPI do aborto, vai entrar em trabalho de parto induzido de um cadáver. E vai nascer, então, um cadáver. Ela vai dar à luz ou vai dar às trevas a um cadáver. Pois bem, e se não for assim? E se for antes da 22ª semana? Nesse caso, então, o médico, com o auxílio de uma pinça, vai despedaçar o seu bebê. Vai tirar as pernas e, por fim, vai esmagar o crânio do bebê. É assim que acontece um abortamento como aquele defendido por mulheres desta Assembleia Legislativa, por deputadas desta Assembleia Legislativa, em 2022. Pois bem, a Constituição diz que ninguém deve ser submetido à tortura. Se isso aqui não é tortura, o que é tortura? Olha só, a Assembleia Legislativa aprovou nesta casa, e está nas redes sociais da Assembleia. Olha só, animais, Delegacia de Defesa contra Maus Tratos e Animais Domésticos é aprovada na Assembleia Legislativa. Ou seja, a ALESC aprovou, chancelou uma delegacia para evitar que os animaizinhos sofram tortura. Por exemplo, a injeção de cloreto de potássio não é administrada em animais. Sabe quando um animalzinho é condenado ao sacrifício, ele precisa ser sacrificado? Nem nos animaizinhos se aplica uma injeção de cloreto de potássio. Essa casa se orgulha de defender os animais. Pois bem, nem mesmo os estupradores, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, podem ser condenados à morte, fazem uso dessa substância. Nos animais e nos condenados à morte é administrado também anestesia, o que o bebezinho não tem direito. O bebezinho não tem direito à anestesia, ele é torturado mesmo no ventre da mãe. Então, se faz no Brasil e em muitos lugares do mundo, com os bebês, o que não se faz nem com animais e nem com estupradores condenados à morte. Se existe prova contundente de que há possibilidade de dor lacinante quando um bebê sofre uma injeção de cloreto de potássio, por que ninguém se sensibiliza? Por que ninguém se choca com isso? Agora, impressionante, eu não posso mostrar como se faz um aborto, porque isso é chocante. Mas olha só o que aconteceu. Eu até tinha desistido de subir à tribuna para falar desse assunto. Mas logo depois, horas depois do meu vídeo sobre como se faz um aborto ter sido censurado nessa casa, o plenário, o auditório Antonieta de Barros, encheu de feministas, chamadas inclusive por uma deputada dessa casa, e olha só o grito de guerra. Isso para mim é chocante. Isso sim é chocante. Coloca na tela, por favor. Pois bem, olha só, eu não posso mostrar como se faz um aborto, mas aqui dentro da Assembleia Legislativa pode acontecer um evento cheio de feminista celebrando o aborto. Com orgulho abortamos, elas dizem. Não era uma política apenas paliativa, em caso de urgência, para salvar a vida da mãe, não. Aqui dentro, eu tinha desistido de fazer esse discurso, mas foram poucas horas depois, aí pode, não pode mostrar como se faz um aborto, mas pedir um aborto pode. Não pode mostrar que se despedaça um bebê para matá-lo no ventre da mãe, mas pedir para despedaçar bebês pode. E esse não é o único caso chocante, esse não é o único caso. Até hoje está na página oficial da Assembleia Legislativa
uma nota de repúdio assinada pelas deputadas feministas aqui dessa casa. Como é que eu sei quais são? Todas, exceto eu, as outras são. Tá? Então, elas assinaram essa nota aqui, pedindo o direito ao aborto para que seja ainda mais acessível e para ampliar esse acesso. Ou seja, está pouco matar bebê com injeção de cloreto de potássio. Tem que inventar outras formas, mais formas para matar bebê, e mais rápido e mais fácil. E isso aqui veio justamente no caso que depois nós investigamos na CPI do aborto. E o motivo pelo qual eu subi na tribuna na quarta-feira passada e subo agora, é para comemorar a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que graças a Deus, à ciência e ao bom senso, finalmente proibiu abortamento como aquele que aconteceu na investigação da CPI do aborto. Proibiu abortamento por injeção de cloreto de potássio. Muito obrigada. Vamos ao horário destinado aos partidos políticos. PL, deputado Ivanatz, fará uso da palavra pelo tempo regimental. Vamos lá. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Queria dizer que hoje nós vamos falar de um tema que eu já venho falando desde 2019, quando cheguei aqui, que é a TPA de Bombinhas. Essa semana termina a TPA de Bombinhas. O verão lá em Bombinhas, ele não acaba dia 20 de março, ele vai mais um pouquinho para frente. A TPA de Bombinhas, ela começa antes do verão e termina depois do verão. Então, esse final de semana, segundo deve ser o último final de semana da TPA. E eu quero falar da TPA para vocês, quero falar da TPA para Santa Catarina. Quero dizer que desde 2019 eu venho trabalhando essa questão da TPA como uma pauta particular, não é uma pauta contra ninguém, não é uma pauta a favor ou contra qualquer pessoa, é uma pauta contra a TPA. A minha pauta é pauta contra a TPA. E a minha pauta, ela está sempre alicerçada em números, ela está sempre alicerçada em dados e informações que colho junto ao Portal de Transparência e com a parceria do Tribunal de Contas, que tem sido sempre parceiro da Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas é uma casa extraordinária. E eu quero passar para vocês, para que vocês tenham conhecimento, o que é a TPA de Bombinhas. O que eles fazem com o dinheiro da TPA de Bombinhas e a fraude que é a TPA de Bombinhas. A TPA de Bombinhas é a corrupção estampada. Estampada. A TPA de Bombinhas é um carimbo da incompetência do sistema de controle. Por favor, primeiro. Então, a arrecadação, investimento da TPA de Bombinhas. O histórico da arrecadação da TPA de Bombinhas, segundo o Tribunal de Contas e segundo o Portal Transparência. A TPA de Bombinhas, quando foi criada, ela arrecadou no primeiro ano 4.300.000 e hoje ela vai arrecadar cerca de 12.300.000 reais. Esses são os números da TPA de Bombinhas, ano a ano, que nós estamos mostrando para vocês aqui. No total, a TPA de Bombinhas já arrecadou 108,5 milhões de reais. 108,5 milhões de reais é a arrecadação da TPA de Bombinhas. Um valor considerável, levando em consideração o orçamento de Bombinhas, levando em consideração a receita tributária de muitos municípios catarinenses. Os números são esses. A TPA de Bombinhas já arrecadou 108,5 milhões de reais. Agora eu vou começar a mostrar para vocês o que eles fazem com o dinheiro da TPA. Onde é que eles colocam o dinheiro da TPA? Desde 2015, a mesma empresa é contratada para fazer a limpeza de rua. A D&Z. Eles contratam
todos os anos, a mesma empresa, desde 2015, para fazer limpeza de rua. Essa empresa é contratada de forma emergencial, não há um processo licitatório. Todo ano eles fecham o contrato, contratam a mesma empresa. Fecha o contrato, contrata a mesma empresa. Então, em 2015, essa empresa recebeu R$278 mil para limpar a praia. Marquem esse número, R$278 mil para limpar a praia. E a empresa Telmash, que é a dona da TPA, do processo TPA, recebeu R$2,6 milhões. Do total arrecadado em 2015, R$4.380.000, as empresas, essas duas empresas, só essas duas empresas, ficaram com R$2.906.000 do dinheiro arrecadado. Ou seja, 66% de tudo que entrou no caixa foi para a Telmash e para a DIZ. Ou seja, varrição, limpeza de praia e a empresa da TPA. Aquela faixa em preto aí que vocês vão ver nos outros slides, essa faixa em preto é outras empresas. Porque eu não trabalhei com todas as empresas. Eu trabalhei com as duas empresas que ficam com 80% do dinheiro da TPA. A DIZ, que é responsável por limpeza de rua, e da praia Telmash, que é a dona da empresa. Então, em 2015, os números são esses aí. 2016, foi arrecadado 6.900.000 e o total repassado para as empresas foi de 5 milhões, para essas duas empresas, foi de 5.140.000, ou seja, 73% de tudo que entrou no caixa da TPA foi para duas empresas, a DIZ, que faz limpeza de praia, e a Telmash, que é o dono do sistema. O preto foi para outras empresas, 74% para duas únicas empresas. Pode passar. 2017, olha só, 2017 é ano pré-eleitoral. 2017 é ano pré-eleitoral. É incrível, incrível. Eles arrecadaram R$6.884 mil, 6.684.000, e pagaram para as empresas R$7.066.000. Eles pagaram para as empresas mais do que eles arrecadaram com a TPA. Quem foi em Bombinhas, pagou a TPA, botou no caixa R$6.884.372,96. E foi repassado para as empresas R$7.066.000. Sendo que, sempre eu estou falando, as duas empresas, DIZ e a Telmash, ficaram com parte do valor considerável do dinheiro. 2017, olha ali o valor pago para a limpeza de rua, DIZ, olha lá o valor, R$3,5 milhões. R$3,5 milhões eles pagaram em 2017. Volta para 2015. Olha lá quanto é que eles pagaram em 2015. Para fazer o mesmo serviço. Em 2015, eles pagaram R$276 mil. Em 2017, eles pagaram R$3,5 milhões para fazer o mesmo serviço. Total arrecadado, pagaram mais do que arrecadaram. Para frente. 2018, a mesma linha. O valor foi já pré-estabelecido. Limpeza de praia e rua, R$4,5 milhões, mesma empresa. Telmash, a empresa que cuida do sistema, R$284 mil. Valor arrecadado, R$9 milhões, pago para a empresa, R$7.315.000. Aí houve uma fiscalização do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fez uma auditoria interna, eles diminuíram o valor da Telmash nesse ano, depois da fiscalização do Tribunal de Contas, mas continuaram pagando 74% do valor para duas empresas, a DIZ e a Pacífico Sul, que é uma empresa que entrou nova no negócio. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que vai parar a Pacífico Sul, e a Telmash. Então, em 2018, arrecadou R$9,5 milhões, R$7.315.000 para 3 empresas. Pode passar. 2019. Em 2019, continua o mesmo modelo. DIZ recebendo R$5.400.000. Começou recebendo R$270 mil para limpar a praia. Em 2019, ela passou a receber R$5.400.000. Aumentou 1 milhão de um ano para outro. A Telmash passa a receber R$1.200.000 e a Pacífico Sul, que é a que pôs banheiros químicos
o banheiro químico na praia, 622 mil. Então, eles arrecadaram 9 milhões, passaram para as empresas 73%, para 3 empresas eles passaram 73%, tudo que arrecadaram com a TPA, para frente. Em 2020, a mesma linha, arrecada 8 milhões 885 mil, aumenta o valor da DIZ, que faz limpeza de rua, começou com 270, foi para 4 milhões e meio, e agora é 5 milhões e 100 mil. Para a mesma empresa, para fazer o mesmo serviço, limpar a rua, varrer rua. E a Telmes aumenta daí de 1 milhão e meio para 2 milhões e 300 mil o seu faturamento. 98,48% de tudo que entrou na caixa da TPA foram para essas 3 empresas. Não sou eu que estou dizendo, são dados que nós recolhemos no Tribunal de Contas e no portal de transparência. Vamos para 2021. 2021 foi o ano que teve a maior arrecadação da TPA. 14 milhões e 64 mil. Veja bem, senhores deputados, repara o valor que foi pago para a DIZ. O valor que foi pago para a DIZ, 6,2 milhões de reais. A empresa começou recebendo 270, foi para 4 milhões e meio, depois ela passou agora em 2021 para 6,2 milhões. A empresa que varre a estrada lá em Bombinhas. Varre a estrada lá em Bombinhas. E a Telmes, que é a dona da TPA, 2,3 milhões. Depois eu vou mostrar quem são os donos da Telmes, para vocês saberem. Você já sabe, mas eu vou mostrar. E a Pacífico Sul, com banheiro químico, 525. Depois, em 2020, eles arrecadaram 14 milhões de reais, criaram mais uma imensidade de empresas, mais várias empresas, e essas 2 empresas ficaram com 69% de tudo que entrou no caixa da TPA. E cadê a Pacífico Sul? A Telmes, a DIZ passou a fazer o serviço da Pacífico Sul. Eles tiraram a Pacífico Sul fora e a DIZ ficou fazendo o serviço de aluguel de banheiro químico. Senhores, a limpeza de rua, que era 270 mil reais, passou para 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Isso é criminoso. Criminoso. Eles deram 7 milhões de reais para a empresa que faz varreção de rua em Bombinhas com dinheiro da TPA. E a Telmes, que é a dona da TPA, ficou com 2,7 milhões. De 14 milhões, essas 2 empresas ficaram com 9 milhões e 700 mil, ou seja, 69% de tudo que entrou no caixa. E o preto que está ali, que sobra, são outras empresas subsidiárias. Não tem projeto ambiental nenhum. E assim vai. 2023, a empresa que faz varreção de rua passa a receber 7,9 milhões. Em 2015, era 270 mil. Eles fizeram o mesmo serviço por 270 mil reais. Agora, a prefeitura paga 7,9 milhões para a empresa, a mesma empresa que é contratada emergencialmente para varrer rua em Bombinhas. E a Telmes passa para receber quase 3 milhões de reais. São repartes oficiais. Eu estou repetindo, esses números não são números que eu estou inventando, são números que estão no portal da transparência e no tribunal e foram auditados pelo Tribunal de Contas. Elas ficam com metade do dinheiro, a outra metade ficam com outras empresas que são contratadas subsidiariamente. E, senhores, 2024 pode pular, porque eu quero falar agora do valor. Todos esses números mostram que dos 108,5 milhões arrecadados com a TPA, as 2 empresas, a Telmes e a DIZ, ficaram com 75,4 milhões de tudo que entrou no caixa, tudo que entrou, todo o dinheiro que entrou na TPA, 70% foi para essas 2 empresas. Uma que é contratada emergencialmente para fazer varrer rua e a outra que é a dona da TPA. 70% de tudo. E o que sobrou, os outros 30% que sobrou, foram para outras empresas que também são contratadas no esquema. Pode passar. Um dos dados interessantes dessa pesquisa é que a DIZ é a empresa que faz limpeza de rua.
Ela é responsável por serviço de limpeza urbana, capinação, varrição, roçada, transporte de resíduo. A DIZ ficou com 44% de todo o dinheiro que entrou na TPA. 44%. A empresa contratada emergencialmente. Senhores deputados, Blumenau gasta com limpeza de rua, capina, 2 milhões por ano. Eu falei Blumenau. Gasta 2 milhões por ano para fazer capina de rua. Bombinhas gastou, em média, nesses últimos anos, 7 milhões e meio por ano. Por ano, deputado Napoleão. Vossa Excelência, que foi prefeito de Blumenau, sabe o que eu estou falando. Blumenau gasta 2 milhões por ano para fazer limpeza de rua e Bombinhas gasta 7 milhões e meio numa temporada. Então, os números mostram isso. A TPA de Bombinhas foi criada para entregar dinheiro para a DIZ, contratada emergencialmente para limpar a rua, que todo mundo sabe que não tem como fazer medição disso. Quer roubar dinheiro, rouba nessa limpeza de rua, porque não tem como saber quantos capina, o que capina, quanto varre, quanto não vai. 44%. É a maior fábrica de dinheiro do Brasil. 47,5 milhões de reais essa empresa levou da TPA de Bombinhas. Por favor. Os dados, os gráficos, colocando esses valores em número, nós vamos ver que a DIZ, ela teve crescimento. A DIZ é a empresa que varre rua, ela foi crescendo, o valor que foi arrecadando, está vendo? No gráfico aí, ó, desde 2015 até o ano passado, olha o crescimento de repasse de recursos para a DIZ. Então, é vergonhoso, essa é a palavra, é vergonhoso. E eu vou mostrar para vocês quanto foi aplicado em projeto ambiental. O valor total aplicado em projeto ambiental da TPA de Bombinhas, 1%. 1%. 42% ficou com custeio, 48% com limpeza de rua. É a maior vergonheira que tem no estado de Santa Catarina. É roubalheira clara, evidente. E só continua operando porque as instituições desse país não funcionam. É dinheiro roubado na caruda, na mão grande, e ninguém contesta isso aí, ó. Isso aí não tem como contestar. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, Bloco União, PSD e PTB, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, deputado Fabiano da Luz. Todo mundo tem que perguntar. Senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, deputada Ana, colegas deputados, a todos que aqui nos acompanham e também através dos canais da Assembleia Legislativa, nós protocolamos nesta casa um projeto de lei que determina que o governo do Estado, nas suas compras governamentais de alimentos, tenha pelo menos 30% dessas compras da agricultura familiar. 78% da agricultura de Santa Catarina é agricultura familiar. É formada por pequenos agricultores que sofrem para produzir alimentos. Nada mais justo do que o Estado ser parceiro, criar subsídios, criar incentivos, valorizar esse pequeno agricultor para que ele continue na sua propriedade, continue produzindo alimento e nos brindando com a qualidade dos alimentos que só o agricultor catarinense produz. Nós estamos falando das compras governamentais porque não são só as escolas, são todos os espaços dos quais o governo do Estado destina alimentos, que vão desde hospitais, os presídios, os locais públicos, em tudo onde o governo tiver que ceder e entregar alimentos, que 30% dessa compra venha da agricultura familiar. Nós precisamos incentivar o agricultor. Se você conversar com qualquer agricultor, o que é que ele precisa?
que o município lhe ofereça uma estrada boa para ele circular. Tenha uma rede de água, que o Estado faça parceria e coloque ali pelo menos uma energia trifásica para que ele possa fazer os seus investimentos e que ele tenha um pequeno incentivo. Qual é um incentivo que o Estado pode dar para ele? A internet rural, através dos municípios, fazer parceria com os municípios, oferecer o sistema de internet, e ele pode criar o incentivo através da compra de alimentos. Hoje o Estado de Goiás já tem essa lei aprovada, já faz essa compra de alimentos. Hoje vários municípios catarinenses já têm nas suas leis municipais esta determinação da compra de pelo menos 30%. Tem município que chega a 100%, tem município que chega a 60%, municípios que chegam a 70%. E a vez também do Estado catarinense criar um incentivo aos agricultores. Por isso nós criamos esta lei, para que o Estado compre pelo menos 30% dos alimentos da agricultura familiar, para que ele possa distribuir em todos os locais em que ele fornece alimentação, e assim nós possamos dizer para o agricultor: olha, Santa Catarina valoriza você, Santa Catarina reconhece o seu trabalho, o seu esforço, a sua produção. Nós não compramos só dos grandes atacados, nós valorizamos o seu produto, que é de qualidade, e nós compramos pelo menos 30%. Esperamos que aqui os colegas deputados, eu sei que todos são comprometidos também com a agricultura familiar, todos sabem da importância do pequeno agricultor. Não tenho receio ou dúvidas de que esse projeto aqui será aprovado e posteriormente sancionado pelo governo do Estado e tornado realidade em Santa Catarina. Obrigado, deputado. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP. PSOL. Não tendo mais nenhum deputado inscrito, eu encerro a presente sessão. Na verdade, vamos mantê-la suspensa, vamos suspender a presente sessão até às 16 horas, quando teremos a ordem do dia.